Agora a gente conversa com um especialista em regulação e em relações governamentais na área da saúde, Rodrigo Correia da Silva. O assunto em questão é a requisição de mais de 30 milhões de seringas e agulhas pelo governo federal e o que esse número representa na logística para a vacinação no país. Rodrigo, bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de conversar contigo, com os seus ouvintes. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, né, de muita ansiedade em relação ao começo da vacinação e muitas preocupações com os gargalos, né? Então, acho que o primeiro gargalo era a vacina em si. Aparentemente, ele vai ser resolvido nos próximos dias, com a aprovação de pelo menos uma ou duas vacinas dessas que estão concorrendo, e em brevemente vão chegar outras também. Então, o gargalo 1 resolvido, a gente passa a se preocupar com o gargalo 2, que são as seringas e as agulhas, e o gargalo 3, que vai ser a logística de colocação desses produtos nos pontos aí pelo país e depois como fazer essa vacinação para as pessoas na velocidade mais rápida possível, né? Então, acho que a discussão das seringas e agulhas agora, ela é pertinente, mas, por outro lado, está um pouco contaminada aí com essas emoções de todos nós, né, que queremos ver esse problema resolvido o mais rapidamente possível, né? Exatamente, Rodrigo. Você falou muito bem, né, dessa ansiedade que existe. Na semana que vem, se tudo der certo, nós podemos ter a vacinação em curso no Brasil. Então, agora, diante da informação do Ministério da Saúde de que 7 estados correm risco de não ter estoque suficiente de seringas, insumos para atender a demanda inicial, eu te pergunto, nós temos de fato o processo na mão, como costumam dizer? Nós sabemos, como poucos países no mundo, a fazer uma campanha eficiente, ou podemos derrapar dessa vez? O Brasil ele tem um desafio maior, eu acho, do que outros países, né? Eu atuo como CEO da Supervida, que é uma plataforma de produtos para a saúde para entrega no Brasil inteiro, então a gente vive com isso diariamente. A logística no Brasil ela é muito complicada, né? Lógico que você pode usar o avião para chegar nas localidades o mais rapidamente possível, mas isso tem um custo alto, né? E se a gente pensar em seringas e agulhas, isso depende de peso e volume, então vai acabar sendo um custo grande. Você depende da micrologística, né? Que chegou o produto, como que você distribui esse produto para os diversos pontos de atenção à saúde nos diversos locais, né? E no caso da vacina tem um complicômetro se ela precisar de cadeia fria, né? Porque aí você tem que ter tanto no transporte quanto no ponto de armazenamento até a aplicação também uma estrutura para manter as temperaturas adequadas para a preservação da vacina. Então, quando a gente fala da diversidade do Brasil, a gente tem vários Brasis, né? Então, costumo dizer que em São Paulo a gente vive numa cidade que tem uma estrutura, dentro de um estado que tem uma outra estrutura, na região sudeste, e essa realidade não é a mesma para o Brasil inteiro, além dos desafios orçamentários, né? Cada estado, cada cidade tem um desafio orçamentário diferente. Então, com base nisso, o que a gente precisa? De um plano de vacinação que leve em consideração esses desafios das diversas regiões e micro-regiões do Brasil. O que está nos preocupando nesse momento é esse plano de vacinação que não está sendo divulgado de maneira totalmente transparente, né? Então não vou nem questionar se ele existe ou não existe. O ministro da Saúde declarou que existe, então vamos contar que ele existe. Mas a gente tem uma preocupação com os detalhes disso, como é que isso vai funcionar nas diversas regiões do Brasil, em que velocidade, como é que a gente vai garantir que as preferências sejam respeitadas. Agora surgiu uma outra preocupação, que é a segurança dessas vacinas. Será que nós vamos ter um problema de roubo de vacina, de tráfego de vacina? Como é que a gente vai garantir a segurança disso tudo? E a questão das seringas e agulhas, no Brasil, na minha opinião pessoal, a gente tem até uma situação um pouco mais confortável, porque a gente tem produção local de seringas e agulhas. O setor privado ele tem sido bastante colaborativo com o setor público, tem tido um pouco de dificuldade com esses sinais trocados, né, de requisição administrativa, judicialização, quem que vai
pilotar tudo isso? Vai ser o governo federal? Vão ser os estados? Como é que isso vai se organizar? Então, a iniciativa privada precisa de clareza em relação a isso para poder dar a sua contribuição. Isso está atrapalhando um pouco. E pode acontecer da gente ter dificuldades maiores em alguns estados, e dentro dos estados, essa é uma discussão que eu não estou vendo muito e ela é necessária, nas cidades. Porque uma coisa é você falar da capital, onde tem aeroporto, outra coisa é você falar das cidades que muitas vezes estão em regiões distantes, não tem aparelhos de atenção à saúde adequados. Eu estou mais preocupado até com isso, então eu não contaria por estado. Eu acho que a gente tem que descer no nível das cidades para entender o desafio concreto, que lógico, né? Eu falo de uma posição de quem pilota aí uma empresa que entrega no Brasil inteiro, então eu sei que nas cidades as situações são muito, muito diferentes. Rodrigo, agora o plano do Ministério da Saúde prevê a entrega de até 30 milhões de doses de diferentes vacinas contra a Covid-19 até o fim de janeiro. Se todas essas vacinas de fato ficarem disponíveis até o fim do mês, os estados podem ter alguma dificuldade de efetivar a aplicação das doses? Com certeza, né? Só a gente imaginar que você tem que pegar essas doses, né? Então, vamos dizer, elas chegam. Aí você tem que distribuir para os pontos de atenção à saúde, você tem que ter pessoal para fazer essa aplicação, você vai ter que lidar, e não adianta a gente fingir que não, com a ansiedade da população. Então, como é que vai organizar essas filas, como é que você vai garantir a prioridade? O povo brasileiro, ele é muito colaborativo, né? Então, se a gente olhar a situação das eleições, ela tramita tranquilamente. Quando a gente teve o racionamento de energia elétrica, também isso funcionou bem, a população foi bastante colaborativa, mas para colaborar a população precisa de orientação, né? Então precisa ter essa orientação clara e avaliar nas cidades como é que é isso. Eu tenho ponto de atenção à saúde nos vários bairros, eu tenho isso uma concentração, não tenho isso na periferia, tem cidade que tem, mas é pequeno, não vai dar conta de atender todo mundo chegando ao mesmo tempo, como é que eu vou organizar isso? É muito comum no Brasil a gente ver uma certa migração para atenção à saúde, né? Então, mesmo dentro de São Paulo, a gente tem grandes hospitais que acabam atraindo as pessoas. Nas cidades, a gente tem pessoas que vão buscar atenção à saúde em outra cidade, porque na cidade dela, ela não tem um bom aparelho. Nós vamos às escolas para fazer a vacinação? Não vamos? Como é que vai alocar isso? A vacinação tem que ser por um profissional habilitado, tem que ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Nós temos esse pessoal suficiente para aplicar a vacina nessa velocidade? Então, essas discussões, elas são, vamos dizer assim, chatas, porque são detalhadas, mas é onde vai dar problema na ponta, né? Aquela história de que o diabo mora nos detalhes, é verdade. As coisas costumam dar muito certo no PowerPoint e muito errado na vida prática. Então, a gente precisa ter uma avaliação disso e seria interessante que a gente tivesse um pouco mais de transparência dos órgãos governamentais de qual é o plano, como é que vai ser feito isso, quantas pessoas vão ser vacinadas por dia, em que locais, temos os locais, quanto tempo, considerando esse volume de vacinação diária, nós vamos levar para cumprir cada uma das camadas de prioridade. Isso é uma informação que a população precisa, né? Sim, Rodrigo, e nós podemos correr o risco da população se recusar a tomar uma vacina e procurar outra, seja por desconfianças relacionadas ao número de eficácia, a preferência pelo país de origem do imunizante. Como estabelecer um canal eficiente de comunicação com a população para assegurar que ambas as vacinas são seguras e eficazes? Você tem aí, eu acho que dois pontos, né? O ponto individual, então eu preocupado com a vacina que eu vou tomar, se ela vai me proteger ou não, e eu tenho o ponto da coletividade, né? Do ponto de vista da coletividade, quanto mais pessoas tomarem mais rápido, melhor. Então, se as pessoas que eu convivo, que eu encontro, elas tomarem vacina, eu vou estar protegido, né? Mesmo que eu ainda não tenha tomado. Então, interessa para a coletividade que a maior parte das pessoas tome, independentemente
de ter uma eficácia um pouco maior, um pouco menor. Também acho que uma ressalva importante, essa análise de eficácia foi feita em grupos pequenos, e a análise de eficácia de vacina é feita, você não inocula, né, o vírus na pessoa para ver se a vacina funcionou ou não, você faz uma análise estatística, vacina um grupo com o produto, outro com placebo, solta no mundo, e depois você faz a conta de quem se infectou ou não. Então você tem sempre um desvio em relação ao comportamento, à exposição da pessoa, porque não seria nem legal nem ético você inocular o vírus nas pessoas, para saber. Então, é um pouco diferente da análise de eficácia de medicamento, porque no medicamento você sabe que a pessoa tem a doença, né? Na prevenção por vacina você não sabe. Então, esses percentuais de eficácia, eles foram num grupo muito pequeno, tem essa questão do comportamento da pessoa, até por isso que, normalmente, o período de avaliação de vacinas é muito maior do que o que a gente teve agora, mas foi necessário abrir mão de algumas coisas para a gente poder ter a vacina rapidamente, pela crise que o mundo inteiro está vivendo. Então, essa discussão de percentual de eficácia, se é 1% a mais, 1% a menos, é um pouco de desconhecimento. A vacina sendo aprovada pela Anvisa significa que ela não vai me dar efeitos adversos e ela vai me dar um nível de proteção aceitável com base no estudo que foi feito naquele grupo pequeno, num período pequeno de tempo, né? Então, muito melhor tomar a vacina do que não tomar. Se você não tomar, você está exposto, né? E posso falar pessoalmente, é muito ruim. Eu tive Covid em dezembro, fiquei hospitalizado, até agora estou sofrendo com os efeitos colaterais disso, então não vale a pena correr esse tipo de risco. Querer escolher a marca é um pouco do excesso de informação que a gente teve agora, né? Outro dia eu vi um comentário até em rede social, a pessoa falou, poxa, mas alguma vez na vida você se preocupou com isso, quando você tomou todas as outras vacinas na sua vida? Não, porque a gente confia que se o órgão regulador fez as análises, aprovou, aquilo ali é seguro e a gente pode tomar. Isso não mudou agora com a vacina da Covid, né? Cada vacina, a gente tem uma situação que usaram tecnologias um pouco diferentes, e essas tecnologias têm ganhos e perdas, mas num nível muito técnico, no nível da proteção da pessoa e da coletividade, uma vez aprovadas, são boas, e a gente não deve ficar buscando essa escolha, até porque se for uma vacinação pelo serviço público, isso não vai ser possível. Tem a discussão se vai ou não liberar para a iniciativa privada também fazer essa vacinação. Então, teoricamente, você poderia escolher, mas assim, não vai ter 4, 5 opções de vacina para cada ser humano no Brasil. Então, não vai existir essa possibilidade de escolha. O ideal é tomar a vacina que for disponível. Provavelmente essas vacinações vão ser periódicas, no outro ano você vai tomar de novo, vai tomar outra. Isso é entrar num normal. Então, assim, pode acontecer? Pode, porque a gente está sendo super impactado por essa informação da tecnologia A, tecnologia B e tal, mas assim, é produtivo fazer isso? Não é, nem para o indivíduo e nem para a coletividade. Exatamente, o importante é saber que as duas são eficazes e que a população precisa aderir a essa campanha de vacinação. Para a gente finalizar, Rodrigo, a compra de insumos, a logística aplicada já conta com o fato de que para ter sucesso, vamos precisar aplicar as 2 doses. Por exemplo, cogitar dar uma única dose do imunizante em vez de 2 é colocar todo esse trabalho e espera a perder. Então, isso depende da tecnologia de cada vacina e dos achados que foram feitos no estudo clínico de cada uma, né? Então, lógico, e lembrando, é um estudo pequeno num período curto, né? Diferente de uma vacina que esteja rodando aí há 5, 10, 20 anos, onde você tem um acúmulo de informação muito grande. Então, todas essas avaliações, elas têm um risco por conta dessa situação, né? Consequentemente, as empresas, os reguladores têm sido conservadores em relação a esse tipo de avaliação. E tem que ser assim mesmo, porque se você tomar um risco de um lado, você tem que ser mais conservador do outro para você encontrar o equilíbrio. A questão de 1 ou 2 doses, isso vem da própria tecnologia que está sendo usada. Então, quando o produtor, né, ele fez o estudo, ele desenhou o produto, ele diz, olha, são 2. São 2, porque
é o que ele está garantindo, né? Fora disso, você está fora de qualquer tipo de garantia. Agora, a questão é mais o período. Eu estou imunizado tomando só uma dose? Se são duas, não, você precisa das duas. Mais ainda, não é assim, tomei a dose hoje, saio daqui e já estou imunizado. Não é, porque na verdade a vacina é um estímulo para o seu corpo produzir a imunidade. Então, também tem que se observar o período de funcionamento da vacina, né? Como qualquer vacina. Quando você vai viajar e precisa tomar uma vacina diferente, não pode ser na hora que você está embarcando, tem que ser uns dias antes para o seu corpo produzir a imunidade. Então, se são duas, tem que avaliar o período em que após a segunda dose vai surgir a imunidade, então as pessoas vão precisar continuar por bastante tempo tomando os cuidados como estamos tomando agora, e o intervalo entre as duas, foram feitos os estudos clínicos baseados em algumas premissas que se confirmaram. Agora, o fato de confirmar uma premissa não significa que outras sejam falsas, né? Então, toma, por exemplo, uma agora, uma dali, 30 dias, 60 dias, funciona. Não quer dizer que se eu tomar dali 90, 120, 180, 15, não funciona. Só significa que não foi esse o objeto de estudo. Então, provavelmente, conforme a vacinação agora deslanchar, a comunidade científica vai começar a ter mais informação. E essa nova informação talvez confirme outras hipóteses, e isso vai se refletir nas políticas de vacinação. O mais importante é cumprir com o que o fabricante está orientando, porque ele é que desenhou o produto e conduziu os estudos. Cumprir com o que os reguladores estão orientando, porque os reguladores avaliaram tudo isso que o fabricante fez e chegaram num nível de conforto suficiente em relação àquilo que foi apresentado, mais nada. Então, seguindo isso, tem segurança, mas é muito importante seguir essas orientações. E aí, voltando naquela sua pergunta original, e lá na ponta? Então, nós temos que ter capacidade, não só de fazer chegar a vacina, mas de garantir que os protocolos de vacinação sejam seguidos lá na ponta, senão nós estamos jogando vacina fora e enganando a população. Nós conversamos com Rodrigo Corrêa da Silva, especialista em regulação e em relações governamentais na área da saúde. Rodrigo, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo em dar tantas explicações, tantos esclarecimentos para toda a nossa audiência. Eu que agradeço, boa tarde aí para vocês.